O Ladetec é um dos 34 laboratórios de diversos países credenciados pela Agência Mundial Antidopagem. São esses laboratórios que atestam que um atleta não usou substâncias ilícitas para melhorar seu desempenho. Durante o PAN, o Ladetec vai funcionar 24 horas por dia para analisar de 1.200 a 1.300 amostras. É um conjunto de análise muito diferenciado do que normalmente se faz em amostras biológicas, como, por exemplo, no laboratório de análises clínicas. E, portanto, não é nem todo o país que tem condição, nem mesmo, de repente, todo o setor esportivo que tem essa vontade de investir a esse ponto para poder fazer o seu controle próprio. Parece que a existência do Ladetec aqui no Rio ajudou a trazer os Jogos Pan-Americanos aqui para a cidade, não? Isso, na época, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro chegou a mencionar que um dos aspectos que diferenciava a candidatura americana na final da decisão da candidatura do Rio de Janeiro era a presença do laboratório, que naquela época já estava acreditado. Mesmo nos Estados Unidos, são poucos laboratórios como esse? Hoje os Estados Unidos têm 2 laboratórios acreditados, por um número de amostras quase que 10 vezes maior do que o nosso. Quantos atletas serão examinados? A previsão dos organizadores, que foi o que nos foi colocado, seriam mais ou menos uns 1.300 controles para o Pan-Americano e de 200 a 300 controles para o Para-Pan-Americano. Muita gente. Que é praticamente 25% que nós analisamos hoje em um ano inteiro. Em 2 semanas, nós vamos analisar 1/4 do que hoje nós analisamos em 52. Também tem uma prova de fôlego aqui para vocês. Aí o problema logístico, né? O pesadelo logístico é que, na verdade, nós estamos enfrentando no momento. Quanto tempo demora? Quanto tempo vai demorar, no caso do PAN, entre o resultado de uma prova e a divulgação do exame? O compromisso com os organizadores seria para resultados negativos 24 horas apenas. E o que nós chamamos de positivos, hoje em dia não se chama mais positivos, mas resultados analíticos adversos, simples, 48 horas. Quais serão os critérios para se escolher um atleta? Bom, na verdade, isso é mais ou menos a prática mundial, né? Não depende do laboratório, depende da equipe de coleta do Pan-Americano. E, usualmente, o que se faz é sorteios aleatórios. E, além disso, fomos informados que todos os medalhistas serão amostrados também. Ganhou medalha, vai ter que se submeter ao exame. Exatamente, já é certo que será examinado. O presidente da Comissão Médica da ODEPA, Organização Desportiva Pan-Americana, revela uma outra preocupação. O PAN do Rio será classificatório para algumas das provas que serão disputadas nas Olimpíadas de Pequim. Quem conseguir a vaga também não vai escapar do antidoping. Nos últimos jogos, houve casos de doping? Quantos casos de doping? Os últimos jogos foram em Santo Domingo, nós tivemos 6 casos de doping. Tem alguma preocupação específica, uma preocupação maior nesses Jogos Pan-Americanos? Eu sempre tenho uma preocupação nos Jogos Pan-Americanos, que os Jogos Pan-Americanos são realizados um ano antes da Olimpíada. E alguns esportes classificam nos Jogos Pan-Americanos para fazer a Olimpíada. Então, evidentemente, eu controlo mais esses esportes que se classificam para Pequim, né? E depois controlo os esportes olímpicos e, por último, os não olímpicos. O processo de exames começa nesta sala. Aqui chegam os frascos com a urina recolhida dos atletas. Essa sessão de recepção de amostras, ela tem um acesso restrito, porque as amostras que vêm codificadas do cliente, elas aqui são recodificadas e só passam para o laboratório, então, com código interno. De modo que há uma separação completa do que ocorreu na coleta em relação ao que vai ser analisado aqui no laboratório. Então, o que eles fazem agora é checar primeiro os lacres da própria transportadora, né, do transporte da amostra, e aí identificam os códigos externos e dão o código do laboratório a essa amostra. Esses são os documentos que o atleta tem que assinar, e, da mesma forma, os médicos na coleta, dizendo que tudo ocorreu como o regulamento recomenda. É a atestação de que todos os que participaram da coleta estão de acordo que isso foi feito de maneira correta. Para o laboratório isso é importante, porque se a amostra não é bem coletada, não adianta nada nós fazermos uma análise boa aqui do ponto de vista químico. Tem que haver um casamento perfeito entre todos os documentos e as bolsas que contêm os frascos.
Qual é a fronteira entre o que é doping e o que não é doping? A fronteira é exatamente a falta da fronteira. Quer dizer, é quase que impossível você ter uma delimitação absoluta. Assim. São coisas claras, como os anabolizantes, não há dúvida. Agora, se eu tomo muito aminoácido, além do que o meu organismo necessitaria para a minha dose diária, por exemplo, de consumo, isso é doping ou não é doping? Aí fica muito difícil da gente definir. Há, sem dúvida, uma área cinzenta que tem sido muito discutida, tanto na mídia, mas também dentro conjunto com as autoridades esportivas, né, dentro dos organismos internacionais. E eu acho que isso sempre vai permanecer assim. Sim, mas hoje não é considerado doping. Isso, certas práticas são aceitas, os tais dos complementos ou suplementos alimentares, desde que caracterizados dessa forma, são considerados uma prática permitida. Essa prática do atleta treinar em locais que têm uma altitude elevada, isso realmente melhora o desempenho do atleta? Provavelmente não. As evidências científicas que nós temos apontam para uma falta de uma relação entre o desempenho e esse treinamento em altitude, principalmente porque, embora na altitude você possa ter a sua produção de glóbulos vermelhos aumentados pela falta do oxigênio, exatamente pela falta do oxigênio, o seu treinamento é prejudicado. Então, aparentemente, uma coisa acaba compensando a outra e a vantagem não é tão nítida assim. Isso é uma prática lícita? E, é claro, seria uma prática lícita, porque, em princípio, não há uma definição de em que local você poderia treinar. Se teria que ser no seu país de origem ou se você pode subir lá nos Andes, por exemplo, aqui na América do Sul, para fazer o seu treinamento acima dos 4.000 metros de altitude. É porque tem alguns artifícios também, né? Umas tendas, os atletas dormem naquelas tendas, onde há uma redução, que procuram simular as condições desses países. Aí o cara treina dormindo, né? Esse aí, de novo, é uma possibilidade pseudocientífica, eu diria, porque é muito difícil você reproduzir na tenda as suas condições dos 4.000 metros de altitude. Então, embora a tenda tenha a mesma quantidade de oxigênio que você tem lá em cima, a pressão atmosférica na tenda é diferente da pressão em altitude. E isso vai afetar as trocas de gases no seu organismo. Então, de qualquer forma, não há nunca uma solução perfeita para esses artifícios que hoje são considerados como permitidos. Né? Isso é igual querer aprender inglês dormindo? É, um pouco nisso aí. Quer dizer, isso você está dizendo, né? De repente é possível, não é isso? Mas é um tiro de longo alcance, realmente. Né? Tem que ir para a pista, tem que treinar. O certo mesmo é isso. É um bom treinamento, uma boa alimentação, um condicionamento físico adequado e, é claro, no futuro, uma boa bioquímica de entendimento do seu organismo no treinamento. Isso sim vai ser uma química que eu acho que vai mudar o desempenho do esporte sem ser doping. Normalmente os atletas que são flagrados com utilização de doping tendem a dizer que houve um erro, que houve um falso positivo. Como é que é isso? Eu diria que esse risco é realmente marginal, porque para dar um positivo, na verdade o tal do resultado analítico adverso, como se chama hoje em dia, ele precisa primeiro de uma suspeita. Então nós chamamos uma triagem. Se nós suspeitamos a presença, nós repreparamos a amostra e novamente submetemos a análise. Se essa suspeita é reforçada pela segunda vez, aí analisa-se a amostra por um outro método independente para comprovar a presença da substância. Depois de todos esses testes químicos, dentro do rigor que a gente aplica hoje, se a substância continua estando presente, vamos dizer assim, na amostra, não há dúvida que é um caso positivo. Tanto que, pelo menos até hoje, todos os nossos exames de contraprova reproduziram a prova. Quer dizer, o que pode acontecer é uma substância nova que os laboratórios não estejam preparados para detectar. Isso seria mais provável, que é o que nós chamaríamos do tal do falso negativo. Ela estaria presente, mas nós não estaríamos observando isso aí. E para isso a WADA, hoje em dia, tem uma estratégia muito interessante também, que ela obriga os laboratórios a conservarem as urinas por 3 meses refrigeradas. No caso, então, dá para dizer que, no que depender de vocês, teremos jogos limpos. O atleta que vencer vai ser aquele que merece vencer. No melhor do nosso esforço e conhecimento, sim. A equipe do Ladetec, então, está pronta para os jogos? Isso, ela estará pronta para os jogos. Tá todo mundo tranquilo, concentrado? Concentrado, dedicado e esforçado, sim. Tranquilo, jamais, porque, obviamente, o desafio é grande, a responsabilidade maior ainda, mas, na verdade, estamos todos focados para esse objetivo. Tudo faremos pela vitória. Exatamente. A vitória do combate ao doping.